Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vando Freitas do turbinandosuamente.com.br e hoje eu estou aqui para falar sobre as vantagens e as desvantagens do medo. E você pode até se perguntar, né? Será que existe alguma vantagem em ter medo? Na verdade, o medo existe por bons motivos, né? O medo, ele é despertado pela amígdala, né? Que é uma glândula, a nossa inteligência reptiliana, né? Ou crocodiliana, como a gente ouve falar, né? No mundo da ciência psicológica. Então tá, na verdade o medo, né? O medo é o que faz com que você e eu possamos viver. Porque senão a gente morreria facilmente. Como assim? Por exemplo, se você não tivesse medo, você olharia para uma ponte de 10, 20, 30 metros e você se jogaria dali facilmente. Você, por exemplo, se atiraria na frente de um carro, enfim, sabe? Pensa naquilo que você tem medo, por exemplo, medo da morte. Você tem medo da morte, então pode até dizer que não, mas na verdade você tem. Porque senão você já se mataria, você se jogaria na frente de um automóvel, de um caminhão, enfim. O medo é o que te segura, é o que te protege. Na verdade, ele foi inventado pelo nosso cérebro para nos proteger desses tipos de males, de perigo. Por exemplo, quando você vê uma cobra, você vê um réptil venenoso, enfim, um rato, né? Se você, no caso, tem medo de rato, e aí você pula para trás, você reage. Por quê? Porque a inteligência crocodiliana, reptiliana, ela te ativou o medo na hora. Ou seja, por quê? Porque o medo vai te proteger, porque senão, mesmo sendo uma cobra venenosa, você pegaria facilmente na tua mão, ela te picaria e você morreria no mesmo instante, se for muito venenosa, ou morreria dali a alguns minutos. Então, o medo, ele foi inventado pelo nosso cérebro para nos proteger, para nos livrar, né, dos perigos. Mas agora você pode falar, e as desvantagens? Hoje em dia, na verdade, o medo, ele tem sido o maior motivador das pessoas na realidade. As pessoas, na verdade, são motivadas a fazer o que fazem e, na maioria das vezes, aquilo que não gostam de fazer por causa do medo. Por exemplo, as pessoas trabalham por anos e anos em empregos, em funções que elas não gostam, junto de pessoas que elas às vezes odeiam. E anos, né? Por quê? Por causa do medo, por causa da insegurança. Por quê? Porque elas têm medo de sair dali, por exemplo, e não conquistar um novo emprego. Elas têm medo de não conquistar um salário que esteja à altura daquele que ela está recebendo. Então, é a insegurança, é o medo que motiva a maioria das pessoas a não agir. Ou seja, por exemplo, não procurar independência financeira, não empreender. Por exemplo, se você não empreendeu ainda, você não começou seu próprio negócio, mas eu duvido que você não tenha esse desejo. A maioria das pessoas tem esse sonho, por exemplo, de ser rico, sonho de ser independente, poder fazer o seu próprio horário, o seu próprio trabalho, trabalhar naquilo que gosta. Mas em geral as pessoas matam os seus sonhos, destroem os seus desejos profundos por causa do medo. Elas, por exemplo, têm medo de empreender e não dá certo, então ela não age. Então, na verdade, o que impede a vitória, a conquista da maioria das pessoas, não são os fracassos, e sim a incapacidade de agir, a incapacidade de lutar por aquilo que ela deseja, por aquilo que ela sonha. Então,
Talvez você esteja sendo motivado pelo medo, pela insegurança, a ficar no emprego que você não gosta, a fazer algo que você não gosta por causa do salário, porque esse salário te dá, entre aspas, uma falsa segurança. Mas a verdade é que nunca você vai estar satisfeito enquanto você estiver fazendo as coisas motivado pelo medo. Enquanto você estiver se motivando pelo medo, você nunca vai estar feliz, você nunca vai estar satisfeito. Assim como eu não estava, né, até enquanto eu estive fazendo as coisas pelo medo de não ter dinheiro, pelo medo de não ter um emprego melhor, pelo medo, várias coisas, na verdade tudo a gente hoje vê que era motivado pela insegurança. E quando você vive baseado no medo, na insegurança, você não é feliz, você prejudica você mesmo, porque o teu psique sofre e o teu corpo começa a sentir, aí vem estresse, vem problemas no coração, problemas de gastrointestinais, né? O medo, você trabalhar, fazer as coisas motivado pelo medo, vai te gerar sim problemas psicossomáticos, problemas no teu corpo também, gastrite, como foi o meu caso. Por quê? Porque a gente fica nervoso, a gente fica preocupado, porque você está indo trabalhar num lugar que você não gosta, fazer algo que você não quer, junto de pessoas que você não aprecia, e tudo pelo medo. Então comece a analisar se você está fazendo realmente as coisas que você gosta, aquilo que você quer, baseado na segurança ou no medo, insegurança e medo. Porque quando você descobrir, e aí você decidir, você descobrir se você está fazendo as coisas baseado no seu medo, na sua insegurança, você descobre, puxa, eu estou fazendo, realmente eu tenho medo de dar com os burros na água se eu empreender, eu tenho medo de deixar minha família na pior. E aí você vai poder decidir se você quer continuar fazendo as coisas pelo medo ou agora na tua capacidade de realizar as coisas. Por quê? Porque todo ser humano é capaz, todo ser humano consegue. Pense nas pessoas, nas milhares de pessoas que conquistaram grandes coisas. Por exemplo, pessoas que hoje possuem grandes fortunas. Por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele começou na vida pobre, vendendo canetas, né? Trabalhando no camelódromo, vendendo canetas, e ele progrediu, ele sonhou e foi atrás. Ele fala num vídeo do Jubileu, né, onde ele conta que o que diferenciou ele é que ele agia, porque a maioria das pessoas vai ficar sempre desejando ter sucesso, desejando ser milionária, desejando ter uma empresa, ter seu próprio negócio, apenas no desejo. Mas se você só desejar, não é o suficiente. E o que faz com que você não haja, que você não corra atrás dessa realização, é o medo. É o medo de dar errado, é o medo de as pessoas criticarem você, é o medo dos amigos te esnobarem, é o medo de você perder os amigos. Então pense bem, qual é o motivador daquilo que está acontecendo na sua vida, de você estar insatisfeito, de você estar infeliz com você mesmo e com a situação que você vive. Pense em realmente o que está fazendo você se sentir e estar assim, desse jeito. Então, comece a controlar isso. Eu vivia isso, e hoje eu controlo, eu tomei o controle nas mãos, eu tenho o domínio disso, e eu sei que você também vai conseguir. Então, pessoal, nesse vídeo agora era isso. Se você ainda não fez e quiser fazer, por favor, curta, comente o nosso vídeo, compartilhe, pode embedar no seu site. Se você tem um blog ou um site, você pode embedar, fica livre, né? Porque isso economiza a geração de conteúdo. Também
pode se inscrever no nosso canal aí no botãozinho abaixo. E sempre que eu postar um novo vídeo, você vai estar sempre em QAP, vai estar sempre em dia, acompanhando as nossas novidades. Pessoal, uma ótima semana para você, um ótimo dia e comece a conquistar as suas metas, seus objetivos, seus sonhos, suas realizações. Até o próximo vídeo.